Bem-vindo a mais um programa da Alex na Web. Hoje nós vamos esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto do momento, que é a PEC das domésticas. Essas novas regulamentações que estão sendo feitas, estendendo alguns benefícios aos empregados domésticos. O que impactou mais a sensação das pessoas é no tocante a ter que pagar horas extras e adicional noturno. Via de regra, todo empregado doméstico ele deve ser registrado. Isso já vem desde da lei que regula o doméstico, que é a Lei 5589 de 1972, depois teve a Lei 11324 de 2006, a própria Constituição Federal no artigo 7º já estendeu muitos direitos às domésticas. O que ainda não estava regulamentado, ou seja, não existia uma definição, era quanto ao pagamento de fundo de garantia e a multa no caso de uma demissão sem justa causa. Para que se obrigue o recolhimento do fundo de garantia, é necessário que haja uma lei. E não há lei que mande pagar fundo de garantia para o empregado doméstico. Então vai ter que surgir agora uma lei para regulamentar como é que vai ser feito o pagamento desse fundo de garantia. Mas o que está causando insegurança é com relação à hora extra. Porque a relação doméstica, do empregado doméstica, sempre foi uma relação de confiança e o doméstico sempre teve um tratamento diferenciado, que é como se fosse um membro da família. E agora surge essa polêmica. Bom, como é que vamos fazer para controlar a jornada e para pagar uma hora extra, um adicional noturno? Que essa que é a preocupação que muitas pessoas físicas que têm contratado no seu domicílio um empregado doméstico está com essa dúvida. É claro que a relação com uma pessoa dentro de casa, uma pessoa, um doméstico, é uma relação sempre foi muito informal. Não teve muitas vezes as pessoas não pegavam recibo, faziam o pagamento para o empregado, davam um vale, ajudavam em alguma coisa, mas nunca houve essa preocupação. Que é diferente de uma empresa, que a empresa você tem lá um setor financeiro que vai fazer o recibo, vai fazer o vale. Na relação doméstica é diferente. Hoje em dia a pessoa sai, deixa a chave, a doméstica já tem a chave, chega num certo horário, faz a limpeza e vai embora. E não tem um controle de horário. Vai fazer o quê? Vai colocar um controle de ponto, vai colocar um livro de ponto, vai colocar cartão de ponto, quer dizer. O nosso entendimento é que essa relação com os domésticos tem que ser um pouco mais formalizado. Obviamente que não é de agora que tem que ter o registro em carteira, já faz muito tempo. Os direitos que o doméstico tem, eles se assemelham quase que totalmente aos empregados seletistas. Então tem que ter essa preocupação hoje de você registrar a carteira do doméstico, fazer os pagamentos, ou ele ter uma conta em banco que você comprova os pagamentos e ter um recibo, pagar o 13º, ter um recibo do 13º, as férias que for pagar tem que calcular corretamente e ter o recibo. Tudo isso para você evitar uma ação trabalhista que ela vai pegar os últimos 5 anos, se você não tiver os recibos provando que pagou, que normalmente essa relação com a doméstica, elas não tinham conta em banco, hoje já praticamente todas têm conta em banco, ou manda abrir uma conta em banco, para você provar pelo menos que foram feitos os depósitos de salário, os depósitos do 13º, as férias foram pagas junto com 1/3. Quer dizer, tem que ter agora um pouco mais de preocupação do empregador com relação aos documentos que vão comprovar os pagamentos que ele fez para o doméstico. O controle de jornada, a Constituição assegura que a jornada será de 44 horas semanais e 220 por mês, 220 horas por mês. Como é que vai ser feito esse controle? A pessoa vai trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana e no sábado. Ou vai trabalhar 7 horas e 20 por dia, de segunda a sábado, com 1 hora de intervalo.
Como essa relação da empregada com a empregadora sempre foi uma relação muito informal, essa jornada que ela vai cumprir, que antes era combinada, era pactuada, sem muita formalidade, vai acontecer, vai ter que existir agora uma regulamentação, uma previsão de como que vai ser feito a compensação de jornada, que muitas vezes a empregada podia até trabalhar mais do que 8 horas por dia, mas em determinado dia ela não trabalhava a jornada integral. Embora a Constituição fale em 44 horas semanais, o descanso semanal remunerado, muitas vezes a pessoa vai trabalhar no domingo e folga no dia da semana. Então esse é um assunto ainda que não é para causar esse desespero de controle de jornada, porque ainda precisa de uma regulamentação de como que vai ser feito esse controle, porque no âmbito residencial, via de regra, na maioria das empregadas, não tem um controle de ponto para você marcar o horário de entrada, o horário de almoço, o horário de saída. Cada caso vai ser um caso. Vai ter que ter um acordo que pode ser, via de regra, deve ser escrito, que seja cumprido as 44 horas semanais e que um período extrapolado num dia seja compensado com outro. Se ela trabalhar 10, 12 horas num dia, talvez no outro dia que ela precisar, ou na semana que não precisar, ela saia mais cedo e se ajuste de modo que dentro da semana ela cumpra as 44 horas de trabalho. Existem, obviamente, situações diferenciadas, situações especiais. No caso de empregada que dorme no emprego, que tem que às 6 horas da manhã colocar o café para a família, para as crianças irem para a escola. Depois, durante o dia, ela tem um tempo livre e à noite ela foi um jantar às 20 horas e às 21 horas ela vai se recolher. Preocupação. Bom, ela começa às 6, vai até às 21 horas, então são 15 horas de jornada. Que ela tem 1 hora de almoço, são 14. E aí, vai pagar menos 8 horas do horário normal, vai pagar mais 6 horas extras para ela. Essas situações, mesmo aquelas que são motorista, enfermeira, são situações específicas que não que seja menos preocupante, mas não é o que acontece com a maioria dos empregadores. Então, são situações mais específicas que devem ser tratadas de um modo no particular e contratando ou consultando um advogado para ver como que você pode se prevenir com relação a essa jornada, como que pode compensar, qual acordo que você pode fazer. Com relação a outro assunto agora, porque tem que vem chegando. Bom, como é que faz? Eu vou ter que pagar fundo de garantia, hora extra e a alimentação que eu forneço, vestuário, higiene, moradia. Eu vou poder descontar isso? Não vai poder descontar, porque já tinha uma lei de 2006 que veda o desconto desses itens do salário da doméstica. Vai recolher o INSS agora? O INSS já tinha que recolher antes também. O que não pode acontecer agora é uma redução do salário da doméstica, do empregado doméstico, por conta de um eventual custo adicional que o empregador vai ter, porque é vedada a redução salarial. Outro assunto que no nosso sentir, ainda não tem uma consolidação firme na jurisprudência, ou seja, nas decisões dos tribunais, é com relação à diarista. O que o tribunal leva em consideração? Habitualidade, pessoalidade, onerosidade e subordinação. Bom, a diarista é uma pessoa que vem uma vez por semana, então ela ganha um valor até um pouco maior do que uma empregada normal, só que tem decisões que entendem que se a diarista vai uma vez por semana, naquele mesmo dia,
sempre naquele mesmo dia, recebe por mês, ela tem algumas decisões que considera que ela tem vínculo de emprego. São decisões que você não tem como recorrer, né? Que define que uma diarista que trabalhou uma vez por semana, ela tem um vínculo de emprego e todos os benefícios, os consectários legais lhe são devidos. Então, no nosso entendimento, o que a gente recomenda? Você tem uma diarista que trabalha num dia certo, tem um valor certo que você paga mensalmente, registra essa pessoa como uma jornada de um dia. É a melhor maneira de você evitar um problema futuro, porque ela vai poder pleitear na Justiça do Trabalho os últimos 5 anos. E não tem nada a perder, porque ela consegue a justiça gratuita. E quem tem o ônus todo de ter que contratar advogado e depois pagar todos os recursos é o empregador. Então, a nossa recomendação com relação à diarista é que ela seja registrada. Se ela vai 1, 2 ou 3 vezes por semana, que ela seja registrada, para você evitar problemas futuros. O objetivo desse trabalho, dessa exposição, essa troca de ideia que nós estamos fazendo, não é para levantar preocupação e as pessoas aí tomarem atitudes impensadas, né? Porque realmente a relação do empregador com o empregado doméstico é uma relação de confiança, né? É um tratamento diferenciado, ele é quase que um membro da família. Só que o intuito dessa conversa é os empregadores se prevenirem, né? Se prevenirem para evitar uma demanda trabalhista. Então, fazer os registros na carteira, recolher os encargos no INSS, se tiver que extrapolou uma jornada, faz o pagamento de hora extra. Porque uma demanda trabalhista do empregado doméstico é o único que tem o poder de penhorar o imóvel, que é o bem de família. A lei que trata da impenhorabilidade do bem de família, ela não exclui o empregado doméstico. Então, por isso que há essa preocupação maior de começar a ter os controles, começar a fazer os registros, porque uma eventual execução do empregado doméstico, ele recai sobre o imóvel onde ele trabalha, ainda que esse seja o único imóvel da família. E nós estamos falando hoje vamos dizer, um salário do empregado doméstico em torno de, que seja o mínimo, vai R$700. Se você não tem o controle de pagamento das férias, do 13º, ao longo de 5 anos, se ele pleitear férias, são 5 anos de férias, 13º mais 5, que você não tem o registro. Então, a grosso modo, nós estamos falando em quase 7, 8 mil reais aí, de um passivo que você já sai devendo, né? Se eu for considerar as férias dos últimos 5 anos, mais 1/3, for considerar os 13º, que você eventualmente pagou, mas não tem a recibo, então a ação já começa a ficar com um valor elevado. E com juros e correção monetária do tempo que pode demorar essa ação, que a partir do momento que ela distribui uma ação, já começa a correr os juros de 1% ao mês. Ainda que leve todo um processo judicial que demore 5, 6 anos, no final essa conta vai ser uma conta bem pesada, bem elevada, que pode comprometer,
como eu já falei anteriormente, até o imóvel, se o empregador não tiver recursos para suportar com o pagamento dessa numa eventual execução. Veja, essa discussão não é só pelo fato dessa PEC que foi aprovada, que está ampliando alguns direitos do empregado doméstico, como hora extra, adicional noturno, fundo de garantia. Mas a prevenção tem que ser como um todo, né? Porque muitos direitos hoje que eles já têm, já são assegurados desde a primeira lei, desde a lei que foi instituída em 1972, a lei 589 de 72, depois teve a lei 11.324 de 2006 e o artigo 7º da Constituição. Então, eles já têm muitos direitos assegurados que agora é que está se levantando mais esses pontos em relação à hora extra e adicional noturno de fundo de garantia. Só que esses novos direitos que estão sendo incorporados, em relação ao que os empregados já tinham, não são tão significativos assim. Geram preocupação, mas tem que se verificar todos os direitos que ele tem no conjunto, além desses novos que alguns ainda terão que ser regulamentados, como é o caso do fundo de garantia. O fundo de garantia ainda não é obrigatório, porque não tem lei aprovada no Congresso que institui a obrigatoriedade do fundo de garantia. Mas existem muitos outros direitos que já são assegurados e que talvez agora é que as pessoas estão começando a se preocupar com esse tipo de situação. Então fica à disposição para que precisar em termos de esclarecimentos, e espero que esse nosso breve bate-papo, né, essa breve conversa tenha servido para acalmar um pouco as pessoas aí com relação a essas novas regras, né, novas leis que vão surgir com o empregado doméstico. E nós ficamos à disposição para esclarecer dúvidas, sugestões, críticas que quiserem nos mandar. Podem entrar em contato aqui pelo site abaixo. E até o próximo programa.